Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre duas irmãs. Elas vão ter 3 encontros com Jesus. Quantos encontros você já teve com Jesus na sua vida? Então nós vamos ver pessoas, irmãs, elas são duas irmãs, crentes. E nós vamos aprender hoje que pessoas crentes, que confiam em Deus, que fazem as coisas para Deus, quando chegam os problemas, o que faz? Nós vamos ver que cada uma teve uma reação diferente em cada um desses 3 encontros que eles tiveram. Então, lá nós vamos ver, lá em Lucas 10, do 38 ao 48. Marta, lá ela foi perto da crucificação de Jesus, resolveram dar um jantar para Jesus, né? Um banquete lá para Jesus. Marta e Maria e Lázaro eram 3 irmãos. E Jesus costumava ficar na casa deles. E nós vamos ver aqui que Marta era aquela mulher agitada, né? Talvez uma carnita da vida. E ela dizia assim, não para quieta, inquieta, e acho que outras pessoas são mais crentes do que eu, porque eu não fico quieta, né? Eu gosto de fazer acontecer. E Marta parece que era assim. E você vai ver que cada um de nós vamos ter um pouco de Marta, um pouco de Maria e um pouco de Lázaro, os 3 irmãos. Então aqui nós vamos ver lá Lucas capítulo 10, versos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Ela era muito hospitaleira. E tinha sua irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lá em João 11, de 1 a 3, e de 18 a 35, nós vamos ver aqui as duas, né? Uma reação das duas. Marta mostra fé no poder de Jesus em ressuscitar, lá em João 11. E Maria, com amargura e deprimida com perda, e se queixa para Jesus. Então, todo mundo tem um momento de fraqueza, tem um momento de ânimo e um momento de fraqueza. Então, estavam, porém, enfermos num certo lado de Betânia, alguém de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus se chamava Lázaro, Maria, e Jesus se demorou ainda 4 dias antes de ir ver a situação de Lázaro. Lázaro estava doente. Ora, Betânia estava a uma distância de Jerusalém quase 15 estados. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão, que tinha morrido. Marta corre primeiro a encontrar com Jesus e manifesta fé em ressuscitar a Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Marta, lembra aquela agitadazinha, né? Jesus vinha e ela correu para encontrar com Jesus. Maria, porém, ficou assentada em casa.
porque estava triste, deprimida e chateada até porque Jesus não tinha vindo logo. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Tu isto? Jesus pergunta para Marta. E ela disse-lhe: sim, Senhor, creio. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá, e chama-te. Ela sempre avessadinha, né? Não só para o trabalho, mas também para buscar ao Senhor. Ela se levantou e foi lá. Maria vai apressadamente encontrar a Jesus, mas em lugar de mostrar a fé, a fé de Marta na ressurreição, fala com amargura e decepcionada com Jesus. Como se Jesus pudesse curar, mas não ressuscitar. Ela achava que Jesus deveria ter ido antes que Lázaro tivesse morrido, porque ela cria que Jesus podia curar Lázaro, porém não ressuscitar. Marta, ela sabia que mesmo que Jesus tivesse demorado, ele podia ressuscitar. Ela creu. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Lembra que Marta saiu na frente para encontrar ele? Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e o consolavam, que Maria apressadamente se levanta e sai. Seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus, vendo a situação de Lázaro, que já estava podre, né? Jesus chorou. Então, foi, pois, aí agora João, é o outro encontro, João 12, de 1 a 8. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Betânia era o lugar onde Maria, Marta e Lázaro moravam, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, com Jesus. Então Maria, tomando um lugar, um vaso, de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas, Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha
sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os têm convosco, mas a mim nem sempre me tens. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. A outra passagem é Mateus 6:33 a 34. Então, vida com as prioridades certas. Deus primeiro, o resto vem depois. Então lá nós vamos ver isso. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós acreditamos e cremos em Deus, Deus vai nos acrescentando aquilo que nós necessitamos. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Nós vamos defender a tese e responder as seguintes questões. Por que os crentes são tão diferentes uns dos outros? Nós vamos ver aqui que Marta, Maria e Lázaro, eles eram crentes, eles eram amigos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus os amava. E nós vamos ver que cada um tem um comportamento diferente. Assim como nós vemos na igreja, cada pessoa ela tem um comportamento diferente. Você pode prestar atenção. Isso é normal. Jesus conviveu com isso, com esses três irmãos. Então, por que os crentes são tão diferentes uns dos outros, mesmo aqueles que são fiéis, como Lázaro, Marta e Maria? Segundo, o que podemos aprender sobre a atenção e distração em relação a Cristo e sua obra? Então, nós vemos aqui que, no momento, Maria estava atenta e Marta desatenta. Noutro ponto, noutra situação, noutro encontro, já foi diferente, Maria estava distraída, lá chateada, e a Marta estava buscando a Jesus. É possível que o nosso serviço por Jesus se torne o foco da nossa fé e não o próprio Jesus? Será que o que nós fazemos para Jesus é tirar nossa atenção do próprio Jesus? É possível que as perdas e problemas dessa vida nos façam tirar o foco de Jesus e nos perdemos em meio às lágrimas, preocupações com as nossas dores? Tem gente que quando tem uma situação difícil, não cai, Veremos aqui que todos nós temos um pouco de Marta, um pouco de Maria e um pouco de Lázaro. Imitemos a eles onde foram fortes e evitemos seguir o seu exemplo quando foram fracos. Então, tem situação que eles foram fracos. Outra situação, o que estava fraco ficou forte e o que estava forte ficou fraco. Nós, nos textos abaixo, veremos que a atitude de Maria foi melhor do que a de Marta, ao sentar-se aos pés de Jesus para aprender. Quando ela foi fazer o banquete lá, ela foi, estava lá ocupada no pão de casa, fazendo a comida, e Maria sentada lá. E ela vai dizer: Senhor, você não está vendo não que a minha irmã está aí sentada e eu fazendo as coisas só, mas eu quero que ela me ajude. Ali, Maria, ela estava se deleitando com a presença do Senhor, e Marta estava ocupada, ansiosa pelas atividades que ele fazia. Então, que atitude de Marta foi melhor do que a de Maria, quando ela, na morte de Lázaro, mostrou mais fé na ressurreição do que Maria? Quem mostrou-se decepcionado e criticava em choque com Jesus? Lázaro não esteve presente no julgamento, nem na crucificação e nem na ressurreição de Cristo. Entendeu? E aqui eu vejo que Lázaro tinha mais razão para estar agradecido a Deus e estar próximo dele do que até as próprias irmãs. Porque foi ele que Jesus ressuscitou dentre os mortos, deu vida de novo. Mas ele, nessa situação que ele não acompanhou Jesus, apesar de ele ser fiel, ser amado por Jesus. Jesus sempre estava com eles e eles com Jesus, mas aconteceu isso. Lucas 10, 38 a 41.
Maria escolhe a melhor parte, Jesus diz, né? Que Maria, ela escolheu a melhor parte quando foi ter a ceia é um jantar. E lá, Marta trabalhando e ocupada, fazendo as coisas, e Marta, ocupada lá, ela ficou chateada porque Maria, a irmã dela, poderia estar ajudando. Mas não, ela estava lá sentada, só ouvindo os ensinamentos. João 11, Marta e Maria sofrem perda e reagem de modo diferente. Que elas perdem o irmão morre. E cada uma vai ter uma reação diferente. E você pode ver que em funerais, pessoas da mesma família têm reações diferentes com a situação. Não foi diferente com Maria e Marta. João 12, Maria adora Jesus, ungido com perfume preciosíssimo. Talvez ela se arrependeu, né, que teve aquela vacilada que Jesus, ela sabia dos ensinamentos de Jesus, ela aprendeu de perto, ela sabia, mas agora, na hora difícil da vida, ela ficou frustrada, porque ela queria que Jesus tivesse vindo logo, e Jesus demorou. Às vezes nós somos assim como Maria, apesar de termos crido, confiado, estado perto dele, situações que nos acontecem, às vezes ficam com Maria. Mas porque Deus deixou acontecer. E Deus, Ele disse que todas as coisas que nos acontecem, mesmo que nós não venhamos entender, Ele disse que vai ser para o nosso bem. Então, João 11, Marta e Maria sofrem perda e reagem diferente, né? João 12, Maria adora Jesus, ungindo com o seu unguento, com o seu perfume. Talvez fosse uma coisa que ela tivesse, a outra coisa, que era precioso. Marta, Maria e Lázaro eram uma família, discípulos de Jesus, que realmente o amavam. Então, eram 3 irmãos. Lázaro sempre abria a sua casa para hospedar o Senhor quando ele estava em Betânia. O Evangelho de João diz que Jesus o amava. E ele só chorou em 2 ocasiões. Jesus só chorou duas vezes quando ele estava aqui. Foi na morte de Lázaro, quando ele viu Lázaro naquela situação de já as carnes desfazendo. E quando ele viu a situação de Jerusalém, que precisava de arrependimento, ele viu que se ele não se arrependesse, a vida seria muito complicada para ele. Mesmo sendo seguidores fiéis do Senhor, suas reações são diferentes diante das mesmas situações e problemas. Isso porque Deus nos fez diferente. Cada um de nós somos diferentes um do outro. Até as nossas digitais, se você trouxer 100 pessoas para colocar digitais, cada uma tem uma digital diferente. E Deus foi e é tão poderoso que o tanto de gente que já nasceu e nunca nasceu igual. Marta aparece e está sempre preocupada com as tarefas da vida material e distraída das coisas da vida espiritual. Então, aquela pessoa que vai para lá, né? E às vezes as pessoas, porque a pessoa é assim, aí acham que ela não está nem para as coisas de Deus. Não é verdade. Então, Marta, nessa situação, né? Ela era uma serva fiel e servia ao Senhor. Ela servia. Foi ela, no segundo encontro, que foi a encontrar primeiro com Jesus e depois buscar Maria, sua irmã. E seu trabalho incansável era para agradar o Senhor. Ela fazia essas coisas porque ela queria agradar a Deus. E aqui eu faço um parênteses, e é muito bom quando você aprende a trabalhar para Deus. Talvez eu seja uma Marta. Eu gosto de trabalhar para Deus. E eu não acho menos importante o trabalho de Deus, não. Maria se mostra uma discípula atenciosa e devotada ao ponto de dedicar sua maior riqueza material ao Senhor. Aqui ela se redimiu, né? Quando ela não acreditou, ela não criticou Jesus por não ter chegado na hora que ela achava que ele devia ter vindo. Aí ela, quando veio com o seu vaso de unguento, né, ela veio se redimir.
Então, mesmo quando nós fazemos as coisas erradas que nós vamos fazer, nós devemos fazer com Maria, nos repetir ao Senhor: Senhor, fiz errado, mas eu vou recompensar o meu erro com outra coisa. Porém, Maria, na morte de Lázaro, parece decepcionada com Jesus e se queixa dele, porque não esteve a tempo de curar seu irmão. Porque ela achava que era mais fácil, talvez, para Jesus curar do que ressuscitar. Mas, no entanto, ela disse: mas Senhor, se tu estivesse aqui, eu não teria morrido. Mas eu sei que tu vais ressuscitar. Ela creu. E ela foi além daquilo que o momento estava proporcionando. Mesmo os crentes mais fiéis como Lázaro, Marta e Maria têm reações diferentes às mesmas situações. Situações da vida, nós reagimos diferentes. Você é Marta, ou você é Maria, ou Lázaro? O que você parece mais? Na realidade, todos nós temos um pouquinho de cada. Quem era Marta e Maria? Marta é retratada como um tipo de pessoa super organizada. Gosta das coisas bonitinhas, no lugar, né? Tudo armadinho. E focada no trabalho, gosta de trabalhar. Isso é bom. Isso é bom. Desde que as pessoas não fiquem ocupadas e distraídas demais. Então, quando você aprende a trabalhar para Deus, você aprende a fazer as coisas para Deus, Deus lhe dá o impulso, Deus lhe ajuda. Marta, nós vemos aqui que ela era impulsionada para fazer as coisas. Em contraste, Maria parece exemplificar o sonhador, aquela pessoa que pensa muito, né? E o momento é elogiado por Jesus para escolher o melhor parte. Ela pensava mais do que Maria agia mais do que Marta agia mais do que Maria. Existem aspectos completos na fé desses personagens. Então, cada um tem um aspecto diferente. A atenção de Maria a Jesus se estendeu além da hospitalidade do dia. Sentada aos pés de Jesus, lá em Lucas 10, né? Estava a postura de uma discípula que estava ansiosa para aprender com o seu mestre, que era Jesus. A unção dos pés de Jesus, em João 12, foi um ato de profunda devoção. Ela se reconciliando, né? E talvez ela teve aquele sentimento de pesar quando ela foi ver o que tinha feito. Jesus deu gratuitamente a Maria o seu maravilhoso ensino e recebeu gratuitamente os dons de Maria. Mas não conte com Marta estressada. Ela aqui, Marta estava estressada porque Maria não estava ajudando. E cada um não deve se estressar com a vida do outro, como o outro fica, porque Deus aqui nos conduz, cada um, a Bíblia diz que Deus nos conduz em triunfo, cada uma na sua posição. Quando ela ouviu Jesus, estava vindo após a morte de Lázaro. Marta foi a única a sair e receber enquanto Maria ficou em casa. Então, quando Lázaro morreu, esse ano nós estamos complicados. Não sei se vocês já tiveram alguém morto na família de vocês, mas é um momento difícil. E Marta aqui, eles estavam em casa, o defunto já tinha sido sepultado, e lá vem Jesus atrasado, né, conforme Maria. E Jesus vinha e Marta viu o que ele via, e ela foi ao encontro. Como ela gostava de se movimentar e fazer as coisas, não só as coisas de casa, mas também para buscar o Senhor. Na conversa entre Marta e Jesus em João 11, Marta professa a crença do poder de que Jesus ia ressuscitar e que ele era o Filho de Deus. Ela disse: você é o Filho de Deus, porque queria muito. E ela vai em frente para dizer a Maria, em particular, que Jesus chegaria e que ele estava chamando por ela.
Ou ela foi atrás da irmã, que era aquela irmã, né, que parecia ser a mais fielzinha, que estava lá nos pés de Jesus, que estava lá tudo mais, frustrada. E a agitadinha, que alguns acham que Marta era até agitada demais, foi ela que foi atrás. Marta, bora lá, Jesus está vindo. Ele quer falar com você. E Marta vai. Aliás, Maria vai. Maria pode ser a irmã citada, que aprende aos pés de Jesus, mas Marta está em movimento, comunicando a mensagem sobre a presença de Jesus. Então ela ficava lá sentada, Maria, né, ouvindo, e Marta é aquela que diz: Jesus está ali, bora lá ouvir a palavra. E se movimenta. Através do texto de Lucas e desta história, em João 11 e 12, vemos uma família profundamente amada por Jesus. Então Jesus disse que nos ama e Ele amou essa família, a família de Lázaro, né, que era 3 irmãos. Encontrar essas irmãs é descobrir que, em meio aos seus conflitos, elas eram seguidoras profundamente comprometidas com Jesus. Suas histórias e interações, uma com a outra e com Jesus, mostram um pouco da vida de todos os cristãos. Então, cada pessoa ali, nós vemos que são 3 personagens, né, que estão diretamente se relacionando com Cristo. E nós podemos ver isso como na vida dos crentes. O primeiro encontro: como hospedar ou receber Jesus em nossa casa. Então, Marta ocupada, ajeitando a casa e a comida para o visitante, Jesus. Marta se sente injustiçada por Maria, por aparentemente deixar o trabalho todo para ela, enquanto ela fazia sala para Jesus. Alguém tem que fazer sala, né? E alguém tem que fazer as coisas. Então, de um certo modo, não estava errado. Marta estava distraída com todos os preparativos que precisavam serem feitos. Ele veio até Jesus. Ela veio até Jesus e perguntou: Senhor, você não se importa que minha irmã tenha me deixado fazer o trabalho sozinha? Aqui alguns crentes se incomodam com outros que não fazem as coisas, né? A Bíblia diz que todos nós precisamos trabalhar na casa do Senhor, todos. Como eu já tenho ensinado aqui, né? Quando você sabe fazer uma coisa e você vem lá para fazer, você já sabe, está para fazer porque eu não fiz. Jesus responde a resposta de Maria. A resposta de Marta. Marta, respondeu o Senhor: você está preocupada e chateada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu o que é melhor, e isso não lhe será tirado. Servir a Deus, estar aos pés de Deus, principalmente estar aos pés dele, é a coisa melhor que tem nesse mundo. O mundo está do jeito que está, porque o povo não quer mais Deus. Marta não estava fazendo nada de errado. Ela não estava fazendo nada de errado. Ela estava arrumando a casa, ela estava trabalhando. Só estava preocupada com a irmã, né? Às vezes acontece isso. Mas se distraiu com as coisas que estava fazendo. Ela havia esquecido a razão pela qual havia convidado Jesus em primeiro lugar. O visitante ilustre. Ela havia esquecido a razão pela qual havia convidado. Ela estava preocupada e chateada com muitas coisas. Não estava em paz. Um sinal de não confiar no Senhor. Quando você não está em paz com alguma situação, é um sinal que você está com falta de fé. E quando você, apesar dos problemas, você está confiando no Senhor, você tem paz. Você fica tranquilo porque você sabe, qualquer hora o Senhor faz o que eu preciso. Não no meu tempo, no tempo dele. Então, decide reclamar de Maria a Jesus. Nós vamos ver depois que Maria agora, Marta reclama de Maria a Jesus. Depois nós vamos ver que
Maria reclama de Jesus, do próprio Jesus. Olha aí como o ser humano é. Maria sentada aos pés de Jesus, o que significa? Maria estar sentada aos pés do Senhor era mais do que apenas onde ela estava posicionada, ou seja, na posição que ela estava. Essa não é apenas uma descrição de sua localização na sala. E sim, certamente não significa que Jesus queria que Maria não fizesse nada pelo resto de sua vida, além de ficar sentada. Certamente o Senhor nos manda ir, Ele diz que nós devemos ir pregar o Evangelho a toda criatura, Ele manda nós irmos trabalhar, Ele manda nós sermos úteis na vida dos nossos irmãos. É uma afirmação de que Maria tomou a decisão fundamental de sua vida, sentar-se aos pés de Jesus. Mas nós já vimos que tem a hora de sentar e a hora de trabalhar. Isso é uma expressão técnica dos termos antigos para indicar a relação entre um discípulo e um rabino ou mestre. Paulo diz: sou judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Não é que ele vivia sentado aos pés de Gamaliel, mas ele ia lá aprender, assim como Maria também ficou lá para aprender. Fazer de alguém seu rabino ou mestre era fundamentalmente uma escolha sobre estar com ele, não estar lá para aprender, que foi o que Maria fez. O discípulo era alguém que havia escolhido estar com seu rabino ou mestre o máximo possível para aprender o máximo que pudesse com ele. Deus não está mais perto do que você pensa. Maria não estava simplesmente sentada lá. Ela estava seguindo Jesus onde quer que ele fosse. Ela decidiu dedicar sua vida a ele e aproveitou ao máximo seu tempo ficando com ele. Então, nós devemos aprender a ficar muito tempo da nossa vida com Deus, orando, conversando, lendo a Bíblia. Porque Jesus disse que Maria escolheu a melhor parte. Marta escolheu focar no trabalho, mesmo que não sobrasse tempo algum para estar com o Senhor. Devia estar querendo oferecer um banquete ao Senhor quando se tivesse feito algo mais simples. Deveria querer lhe sobrar tempo para estar com o mestre. Então, se ela tivesse feito uma coisa mais simples, aí ela ia ter mais tempo. Então, muitas vezes nós fazemos coisa sofisticada e o nosso tempo vai muito. Maria havia escolhido o que é melhor, literalmente a melhor porção. Um jogo de palavras, porque Marta estava preocupada com a comida e Maria buscava se comprometer mais e primeiro com Jesus. Então, o trabalho que nós fazemos, às vezes nós trabalhamos excessivamente e isso tira o nosso tempo e não deve ser. Mesmo que você trabalhe muito, você tem que ter o tempo de Deus. O tempo dele é sagrado. Alguns crentes podem ser caracterizados por pouco oração, pouco estudo bíblico, quase nenhum momento a sós com Deus. Então tem gente que não tem essas coisas. E nós precisamos, nós podemos estar com Deus mesmo trabalhando, orando, pensando em Deus, questionando a Deus, respondendo, pedindo a Deus resposta para as nossas orações e buscando a Ele. Nesse caso, eles nunca conseguem fazer nada, essas pessoas que gastam todo tempo só para trabalhar, esquecem de Deus. Isso é legítimo, né? Gastar tempo com o trabalho, mas também com Deus. A Bíblia até nos ensina que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Religião que se oculta atrás dos espaços e fazer mais que os outros, ou sim, mais espiritual com os outros. Então Deus não aceita aquela coisa que nós vamos fazer as coisas para crescer mais espiritual, menos carnal, sei lá, coisa desse tipo. Significado de essa parte, não será tirada, essa parte não será tirada. Então Jesus diz que a parte de Maria está perto,
não só de Maria, mas de todo aquele que está perto de Jesus. Nós estamos num mundo que o povo não quer mais Deus. Cada coisa horrível acontecendo no mundo. Que é a única coisa, porque ninguém poderá tirar do crente. É aquela comunhão, a oração. Você pode estar num estado cheio de gente. E você pode estar sozinho com Deus lá. Nem homem demônios, eles podem ter esse tempo nosso. O tempo que nós temos para Deus. Isto é algo que todos nós precisamos perceber, que não precisamos realizar ou atingir padrão, por exemplo, uma certa coisa lá. Que precisamos estar sempre com Ele, nos alegrando em Sua presença, porque Jesus está comprometido conosco para sempre. Ele disse que nunca ia nos deixar. Seu amor não será tirado, mesmo quando estamos fracos e falhos. Ele disse que quando nós estamos fracos e até falhos, Ele está nos amando ainda. E Ele espera que nós nos reconciliemos com Ele. O que nos leva ao segundo encontro: Marta, Maria e Lázaro e Jesus, né? Segundo encontro: como reagir diante da dor e da perda após o milagre? Então, como é que nós reagimos diante das situações? Lázaro fica doente e era de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Suas duas irmãs mandaram imediatamente buscar Jesus quando elas se viram na situação que seu irmão tinha morrido. Então eles eram tão chegados a Jesus que elas pensaram logo: vamos chamá-lo, que ele vem e dá um jeitinho aqui para curar ele. Elas sabiam que Jesus tinha curado as pessoas que ele passava, que ele pregava o evangelho, tinha curado alguns lá. E elas esperaram, né, pensando assim, que eles eram amigos e Jesus viria imediatamente. Aquela cobrança, né, de alguém que gosta de cobrar dos amigos. Ah, mas ele é meu amigo. Aí o amigo não está correndo na hora e fica decepcionado. Com Jesus isso não cola. E não colou. De propósito, Jesus se atrasa. Ele não foi porque ele não quis ir. 2 dias. Esse atraso de Jesus pode ter sido a causa da decepção e queixa de Maria. Ela estava lá nos pés dele, né? Ouvindo os ensinamentos, e agora ela queria que ele chegasse para curar o irmão. Jesus não foi. Não foi no horário que ela queria. Maria, nesse segundo encontro, Maria discretamente se queixa de Jesus, possivelmente querendo dizer: se o Senhor não tivesse atrasado tanto, meu irmão não estaria no colo de Jesus, né? Às vezes as pessoas, quando estão com problemas, elas têm de querer culpar Deus. E Deus não é culpado de nada, viu? Quando ouviu da doença de Lázaro, Jesus disse: esta doença não terminará em morte, mas é para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aí você diz: mas ele não morreu? Morreu, mas Jesus foi lá e fez algo muito melhor do que curar. Ele ressuscitou. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou onde estava mais 2 dias, esperando lá, e Marta e Maria lá, agoniadas. Em lugar de ir para Betânia, Jesus disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. Então, em vez de seguir frente, ele vai voltar. Lá em João 11 diz: quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-nos, e torna para lá? Jesus respondeu:
Não há 12 horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos pensavam que ele estava dormindo, de verdade, né? Dormindo. Mas Jesus estava dizendo que nada tinha morrido. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto, e fogo, por amor de vós, e que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 dias que estava, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão, que estava morto e sepultado. Muito importante enfatizar que ele já estava sepultado, não era só morto não. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu de ao encontro. Maria, porém, ficou assentada de casa, como nós já vimos lá, né? E ela vai e diz que Jesus, Marta diz, né, a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Jesus ressuscitará naquele momento ali, e ressuscitou. Marta acreditou e Maria não. E de Cristo partiu e chamou em segundo lugar Maria, sua irmã. E nós vemos aqui que Jesus vai lá e vê lá já se vê em decomposição do seu corpo. E Jesus vendo a situação, ele chora. Marta e Maria enviaram uma mensagem a Jesus. Elas estavam dizendo: vem agora, precisamos de você. No entanto, ele ficou onde estava. E talvez você seja essa pessoa, como Marta e Maria, que está orando e achando que Jesus vai fazer agora. E Jesus está se demorando. Por que você acha que Jesus tem que fazer as coisas no seu tempo? E ele não faz no seu tempo. Ele faz no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele. Ele nem sempre vem quando é da maneira que esperamos, mas ele nunca se atrasa. Nunca ele se atrasa. Ele sempre vai fazer a sua vontade, no tempo dele. Por exemplo, eu estava até pensando essa semana que os discípulos, desde o tempo do Velho Testamento, que os profetas, eles já esperavam, eles anunciavam a volta do Messias, que ele viria a sua primeira vida e ele viria a sua segunda vida. E ele veio, encarnou e cresceu e veio para a missão dele, que foi morrer, ressuscitar, e ele foi levado aos céus. E ele disse que vai voltar. E desde o tempo da sua morte e ressurreição, que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, já faz mais de 2000 anos, né, que esperam. E Jesus disse que vai voltar. E ele disse: não vou dizer a você qual o dia que eu vou voltar. Eu vou vir como ladrão. E ladrão avisa quando vai roubar? Por que não avisa? Porque se avisar, o dono da casa vai se preparar, vai fechar a porta, vai estar preparado. E Jesus diz: eu vou vir como ladrão. Eu quero ver como é que você está. Você está me esperando? Ou você está como qualquer um aí do mundo, fazendo tudo o que deve, o que não deve? Então Jesus, ele disse que vai voltar. E nós precisamos confiar nele e esperar a sua volta. Então,
Nós devemos aprender a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Marta, Maria, achava que aquela situação, principalmente Maria, ela achou que imagina, ela nem pensava na ressurreição futura da alma, ela pensou. E ela ainda culpou Jesus. Olhe, se você tivesse visto logo, meu irmão não estava morto. Muitas vezes nós queremos culpar a Deus das coisas que nós fazemos de errado. Foi Marta que saiu ao encontro e Maria ficou onde estava. Né? Nós vimos aí que da outra vez a Marta estava lá andando por lá para outra, mas agora nesse encontro, no terceiro encontro, quem vai primeiro é Marta. Ou seja, nós podemos ter momentos na vida que nós queremos estar mais perto de Deus, e em outros momentos da vida nós podemos ficar meio Maria, né? Frustrada porque as coisas não aconteceram do jeito que eu queria, do tempo que eu pedi, eu queria agora. A Jesus demora só 2 dias, ó. Só 2 dias e ela ainda reclamou. Então, contar nossos problemas para Jesus. Como é que nós contamos nossos problemas para Jesus? Orando. E ele disse que nós precisamos estar aos seus pés com Maria, orando. Marta declara seu problema. Se você estivesse aqui, mas continua a expressão de sua fé e espera em Jesus. Ela falou a mesma coisa que Maria falou. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que no último dia o Senhor vai ressuscitar ele. Que eu sei que o Senhor é o preciso enviado de Deus. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ela sabia disso, Marta. Mesmo ela sendo apressadinha, gostando de trabalhar, inquieta, ela sabia disso, e ela sabia, e ela creu no último momento da aflição dela, ela sabia que Jesus poderia ressuscitar a seu irmão. Ela sabe que ele é e confessa sua fé, tu és o Cristo. Então nós devemos buscar os desanimados de volta para Jesus. Marta, nós vemos, né, que na primeiro tempo, Maria estava lá aos pés de Jesus, mas depois da morte do irmão, ela foi desanimada, decepcionada, e Jesus vinha, ela nem pensasse. E Marta foi que foi atrás dela. Vamos lá, vamos. Para você ver, né, como muitas vezes nós precisamos dos nossos irmãos. E nós devemos dar graças a Deus quando nós temos alguém que nos vai atrás. Epa, também está bem pé não. Volta ao caminho. E Marta voltou para casa e traz Maria de volta para Jesus. Ele estava desanimado e decepcionado com Cristo. Viu aí como as coisas acontecem? Marta ficou decepcionada com Maria, porque Maria não estava lhe ajudando. E reclama para Jesus a sua irmã. E agora a própria Maria fica decepcionada com Cristo, porque queria que Jesus fizesse o que ela queria. E não é assim. Maria veio quando chamada. Jesus não se moveu e esperava que Maria venha até ele. Então, por que Jesus não fez nada? Jesus tinha ensinado a Eva. Então, Jesus, ele nos espera que quando nós aprendemos a palavra dele, ela fique na nossa mente, ela fique nos advertindo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos aconselha, nos consola, nos adverte e nos mostra o caminho se estamos fazendo certo ou errado. Maria faz o mesmo comentário que Marta, mas ao contrário de Marta, ela não expressa sua fé de que Jesus era o Cristo. Viu aí? E é porque ela estava mais tempo nos pés de Jesus, né? Marta, apesar de estar longe, ela estava guardando. Ela está acusadora ou amada? Talvez as duas coisas, né? Acusando Jesus. Havia uma falta de profundidade em seu compromisso com ele. Um sentimento de decepção, talvez.
Ambas, Marta e Maria, ficaram tristes e chateadas com a morte de Lázaro, mas agiram de maneiras diferentes. Todas as duas sentiram a morte do irmão. Elas tinham personalidade e maneiras diferentes de lidar com a sua dor, como cada um de nós. Cada um de nós em situações diferentes. Mesma situação, nós vamos nos reagir de maneiras diferentes. Um chora, outro fica quieto, outro vai resolver os problemas que tem para ser resolvido. E é assim mesmo. Ambas tiveram a fé no momento certo e cometeram erros em outros momentos. Elas precisavam uma da outra para se equilibrar a situação quando uma estava fraca, a outra estava forte e ajudando. Por isso nós precisamos dos irmãos à igreja. Quando alguém chegar para você, ele disser que você precisa melhorar, como Marta fez com Maria. Então o terceiro encontro foi com Jesus 6 dias antes da Páscoa, a Betânia onde estava Lázaro, e oferece o que falecera, né? E ele tinha ressuscitado. Então um dos seus discípulos, quando viu que Maria, aquela história lá, que Maria agora ela vai se reconciliar, ela vai lavar os pés de Jesus com o seu bonito, seu perfume precioso que ela tinha, e ela não tinha uma toalha, ou ela pegou os seus próprios cabelos e ela enxuga os pés, mostrando para ele uma gratidão, uma submissão e uma devoção. Então, Jesus diz, né, quando aqui na Bíblia diz que quando Judas, quem era Judas? Judas era um dos 12 discípulos de Jesus, aquele que o traiu. E a Bíblia diz que ele era o tesoureiro lá do grupo, e ele fez aquele comentário, né, que deveria pegar o dinheiro daquele perfume que era caro, deveria distribuir para os pobres. E a Bíblia diz que não era isso que ele queria fazer. Ele queria era o dinheiro lá na bolsa que ele ia usar. Jesus a defende dizendo que era para o seu sepultamento. Por isso foi profético. Foi extravagante, um ato de devoção. Quer dizer, ela derramar um perfume caro, que naquela época disse que custava 300 denários. E era uma situação que a pessoa tinha que trabalhar muito para ganhar aquilo ali. A luz das duas personagens, Jesus a defende, né? E ela fez o seu ato de devoção. A luz das duas personagens anteriores, né, Marta e Maria, também foi um ato de arrependimento. Maria se dedicou a Jesus, mas quando testada pela morte de seu irmão, ela não acreditou em Jesus. E esta foi a sua volta para ele. Quando ela voltou para lavar os pés dele com ele, ela se reconciliou. De propósito, Jesus se atrasa quando Jesus não foi, porque Jesus sabia que ele tinha o poder para ressuscitar Lázaro e a Maria, e agora ele tem os acontecidos, né? Ela enxugou os pés dele com o cabelo, humilhando-se. Quer dizer, para enxugar com o cabelo, ela precisava se abaixar, se afocar, para poder conseguir secar os cabelos dele, aliás, os pés dele com os cabelos. Ela tinha ouvido falar sobre uma mulher que tinha lavado os pés também de Jesus. Jesus tinha dito para essa mulher que seus pecados estão perdoados. E ela fez a mesma situação, o mesmo ato de devoção. Ficar perto de Jesus é importante, mas fazer a vontade dele, como resultado disso, é igualmente importante. Fazer a vontade de Deus. Então Deus nos ensina a fazer a sua vontade. Tiago 2, 17 a 20, ele nos diz: assim também a fé, se não tiver obra. E eu falo para vocês, Tiago, o livro de Tiago, para mim é um livro muito importante. Um livro que eu me converti lendo ele, que ele ensina todo o proceder de frente. E Tiago diz aqui, né? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me
a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então, quem é mais fácil para alguém crer? Quando eu faço a obra ou quando eu só digo que tenho fé? Quando eu faço a obra, né? Então, tu crês que há um só Deus. Faz bem, também os demônios o creem. E exprime. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, nós precisamos esperar até que sejamos perfeitos. Nós não precisamos esperar que sejamos perfeitos para fazer as coisas para Deus. Né? Não ser santo o suficiente para fazer a vontade de Deus. Deus diz que é hoje que nós ouvimos a voz dele, nós não devemos endurecer o coração. Deus vê Jesus em nós e somos aperfeiçoados aos seus olhos. Personalidades diferentes têm pontos fortes e pontos fracos. Precisamos uns dos outros e aprendemos com os outros. Não confunda personalidade com espiritualidade. Personalidade é o jeito que a pessoa tem de se portar. Espiritualidade é a maneira que Deus quer que nós sejamos. Nenhuma pessoa ou tipo de personalidade tenha o monopólio de ouvir a Deus. Deus fez todos nós diferentes, únicos, para trabalharmos juntos em unidade de propósito. Todos nós, por isso que a Bíblia nos coloca a igreja como um corpo. O corpo tem os membros, um olha, outro escuta, outro anda, outro pega, e cada um tem sua função. Não confunda personalidade. Buscar, aí ele diz aqui, né? A ação guiada pelo Espírito Santo a partir do coração do Pai. Como Jesus fazendo apenas o que via o Pai fazer. Então Jesus nos é o exemplo que Jesus disse que o Pai fazia e ele fazia também. Buscar ter momentos a sós com Jesus. Então, cada um de nós precisamos ter o nosso tempo sozinho, buscar a Deus, conversar com Deus. Nós temos o nosso tempo juntos na igreja, em comunhão com os irmãos, mas nós precisamos buscar a Deus sozinho. E Deus não salva a multidão, Deus salva o indivíduo, cada um é cada um. E Deus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós somos tidos na conta de perdidos. Nunca abandonar a comunhão de nossa igreja. Também é outra coisa. Tem pessoas que dizem, não, eu posso ser acreditado. Não é isso que a Bíblia diz. O irmão fortalece o outro. Precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo e usar nossos dons de serviço para alcançar a comunidade ao nosso redor. Então nós precisamos nos amar, servir, adorar, ajudar e propagar o Evangelho para que outras salvas sejam salvas. Essa é a missão dos crentes na terra. Porque se não fosse, quando nós aceitássemos a Jesus como nosso Salvador, Deus já nos levava. Mas nós ficamos aqui com uma missão de propagar as boas novas de salvação a todas as pessoas. Amém?